Haribol, Hare Krishna. Como vocês estão? Baseadas estas aulas no tesouro oculto do doce absoluto, a Marilena gentilmente conseguiu algumas cópias desta tradução do Gita para quem tiver interesse em ler em português, versão fidedigna. Nós vamos, em breve, começar um ciclo de aulas sobre o nosso próximo livro, mas antes disso, antes das aulas sobre o próximo livro, nós vamos fazer algumas aulas de perguntas e respostas. Me parece que chegou o momento em que vocês merecem falar também e me fazer perguntas abertas para que todos possam ouvir estas respostas. Assim, todos nós podemos ter o benefício de esclarecer alguns pontos que possam ser necessários. Eu gostaria de dizer que estas aulas do Bhagavad Gita, de forma alguma, resumem ou expressam a totalidade das questões relativas a este livro sagrado. Digamos que este curso foi uma forma simplificada, né, de quebrarmos o gelo em relação aos conceitos explicados no Gita. De maneira alguma, estas aulas devem ser consideradas como definitivas, como um curso completo e total relativo ao conhecimento que Krishna expõe a Arjuna. Então, neste último capítulo, Krishna está falando sobre um assunto muito importante, muito delicado. Qual é, especificamente, o caminho dessa liberação? O que nós temos que entender e alcançar? Em outras aulas, em outros momentos, nós já explicamos que o Bhagavad Gita fala, chega num ponto. Ele nos leva a compreender que Krishna é Deus, nos leva a compreender a relação das almas com Deus, nos leva também a entender a natureza da vida eterna, a reencarnação e a nossa condição de sermos eternos servos do Senhor Absoluto. Essa é a identidade fixa de cada um de nós. Não é? Os grandes mestres da nova era prometem esta questão. Não é? Prometem revelar aos seus discípulos quem eles são. Muitas correntes levam as pessoas a ilusões bastante complexas, a imaginar que eles são isto ou aquilo, ou que eles são o próprio Deus. A grande surpresa do caminho espiritual é alcançarmos a compreensão de que, na verdade, nós somos servidores amorosos eternos de Deus. Então, este é um dos temas do Bhagavad Gita. Durante as suas páginas, o Bhagavad Gita vai falar dos diferentes tipos de yoga que existem. De Karma Yoga, ou seja, da compreensão de que as ações levam a determinados resultados. As pessoas que estão neste nível da espiritualidade compreendem que se elas agem bem, elas recebem bons frutos. Então, portanto, elas estão numa espécie de mercado do karma, no qual elas realizam boas ações para poder colher frutos suculentos e positivos. Não é? Krishna explica que isso é algo ainda rudimentar. Existe também o yoga ligado ao corpo, não é? Ligado aos asanas, ao controle da respiração. Não é? Um yoga que
enxerga o instrumento físico como um processo de adestramento e superação das limitações materiais. Krishna também explica que isso é limitado dentro do panorama dos diferentes tipos de yoga. Não é? E ele vai falar também de Jnana Yoga, não é? Do yoga daqueles que buscam conhecimento, daqueles que buscam decifrar a realidade. Mas também esse tipo de yoga é descrito como sendo inferior, né, à forma mais perfeita e elevada de unificação que podemos ter com Deus. Bhakti, né, a devoção. Mais alto do que o conhecimento, né, está o amor a Deus. Não é obrigatório sermos grandes literatos ou grandes intelectuais, aprendermos sânscrito para realizar o processo de Bhakti. Isso, na verdade, é algo que favorece aqueles que desejam explicar os Vedas, explicar o conhecimento pronunciado por Krishna nas páginas do Bhagavad Gita ou do Srimad Bhagavatam e de outros textos sagrados. Porém, nós podemos fazer pessoas simples, pessoas que não conhecem o sânscrito, podem realizar este processo através de um caminho de amor, de um caminho que diz respeito a oferecer o alimento sagrado, né, a Krishna e se alimentar da sua misericórdia, ao canto dos santos nomes, pronunciar o Mahamantra Hare Krishna todos os dias, a aprender a servir a Krishna através do serviço aos Vaishnavas. A famosa expressão, eu sou o servo do servo do servo do servo, que o próprio George Harrison disse numa entrevista para uma televisão inglesa. Então, nós estamos, na verdade, passando por estes capítulos para chegar na conclusão do livro. Ou seja, Sharanagati, que em sânscrito significa a entrega da alma a Deus, a rendição a este conhecimento. Em outras ocasiões já fizemos esta metáfora de que o Bhagavad Gita passa a ser, os mantras do Bhagavad Gita passam a ser como os neurônios da nossa inteligência. São eles que vão nos ajudar a fazer a sinapse correta, porque diz respeito à etiqueta material, à etiqueta espiritual, no que diz respeito ao controle das nossas emoções, no que diz respeito a como amar a Deus, a como oferecer os alimentos, a como nos relacionar com o Divino Casal, não é? E com ao Guru Parampara, a hierarquia que aqui no mundo material representa este casal divino. Então, nós vamos continuar. Eu espero que os ouvintes desta aula já tenham assistido às aulas passadas, pois, assim como nós não podemos passar do primeiro ano do ginásio para a oitava série, da oitava série para uma aula de um PhD, não é, numa faculdade, numa aula de mestrado, doutorado, ou ainda mais avançado numa faculdade. Eu peço que vocês sigam a sequência das aulas com atenção, não é, ouvindo com paciência e com dedicação. Caso contrário, compreender o que está sendo dito aqui torna-se mais difícil e algumas, como podemos dizer, alguns enganos podem surgir na nossa mente. Muito bem, nós estávamos lendo o verso, se eu não me engano, 22. Eu volto sempre um pouco, para que a gente possa retomar a discussão da aula passada. Então, Krishna havia dito no verso 21, aquele conhecimento com o qual a pessoa percebe, no plano dos seres vivos,
várias entidades desunidas, independentes, ocupadas em diversas buscas separadas, conflitantes, deve ser conhecido como da natureza da paixão. Então, quando nós acusamos os outros de serem ruins, egoístas, incapazes de nos compreender, etc., etc., nós estamos olhando para a realidade sem perceber que a realidade inteira, por ser manifestada pelo próprio Sri Balarama, a primeira expansão masculina de Krishna, e que também representa a Kanda Guru Tattva, como vocês já ouviram em aulas passadas, ou seja, o princípio indivisível do Guru. Esta mesma expansão é aquela que realiza os mundos espirituais e os mundos materiais. Portanto, o princípio indivisível do Guru, o mestre espiritual, é a fonte dos mundos espirituais e a fonte dos mundos materiais, da nossa realidade, do nosso lugar no tempo e no espaço. Uma compreensão mais avançada, já explicamos que enxerga o Sol como sendo o próprio Avatar dourado, e Gurudeva, não é, o próprio mestre espiritual, como sendo também o significado deste astro rei, o significado mais próximo de nós. Como num raio de sol do Guru, nós vamos ao Paranguru, ao Guru do Guru, Paranguru, e a Paranguru, ao Guru do Guru do Guru. E assim por diante nós alcançamos o centro da linhagem de mestres espirituais que se manifestam no mundo material através da misericórdia dos Vaishnavas. Então, o sol e tudo aquilo que ele ilumina são misericórdia de Shri Guru. Portanto, todas as pessoas, todas as experiências ao nosso redor, a escada, a porta, a janela, o sofá, a vista, a planta, a textura da almofada, não é, a cadeira, o rosto de alguém, tudo isso diz respeito a um poder específico de Krishna. Shri Balarama representa a potência da eternidade, portanto, ele é a fonte de todo tipo de realidade existente. E ele é considerado o Guru original. Deus que serve, o Deus que é servido, Shri Krishna Govinda. Balarama é a primeira expansão masculina de Krishna que se ajoelha perante o Senhor e, para o prazer do Senhor, realiza infinitos planos, infinitas plataformas, infinitos níveis de existência, descritos como Vaikuntha Loka, o universo transcendental, e lá longe, o nosso mundo material, na crosta das crostas materiais das realidades produzidas para o prazer de Deus. Toda essa estrutura existe e ela é simultaneamente a transmissão do conhecimento. Portanto, aqueles que encaram, vamos repetir o mantra 21 do capítulo 18 do Bhagavad Gita. Aqueles que percebem os demais seres vivos como entidades desunidas, independentes, ocupadas em diversas buscas separadas, conflitantes a nós, está na natureza da paixão. Não consegue perceber, com o olhar da bondade, que as experiências ao nosso redor, confortáveis ou desconfortáveis, sempre são misericórdia. Nós já explicamos a diferença entre algo que é favorável a Krishna,
favorável à compreensão de Deus, e algo que é simplesmente confortável pode ser favorável a compreender Deus, um obstáculo, uma dificuldade material, uma dificuldade no trabalho, uma dificuldade familiar. A correta compreensão deste teste, a resposta perfeita a este teste, nos aproxima de Krishna. Portanto, nossos familiares, os objetos ao nosso redor, tudo é uma aula. A maneira como o cimento adere aos tijolos, a maneira como as camadas da madeira foram coladas para formar a porta ou um móvel, as células dos vegetais dentro da madeira, os átomos dentro das células, tudo isso está contendo, dentro de tudo isso está inscrita a mensagem do conhecimento em seus diferentes níveis. Obviamente nós podemos aprender muito mais das páginas do Bhagavad Gita do que analisando as camadas de madeira de uma porta. Mas mesmo assim, há uma mensagem de união nestas camadas. Há o trabalho de alguém para que a porta exista. Há uma história dentro dos objetos, por trás dos objetos. Tudo isso pode ser percebido por aquele que já está no nível da bondade. Principalmente quando tal pessoa enxerga o comportamento dos demais como uma resposta de Krishna à própria ação vital. Ou seja, eu me comporto de uma determinada maneira e Krishna fala comigo através dos seres ao meu redor. Isto é um aspecto da consciência de Krishna, quando nós começamos realmente a perceber que somos criaturas, entidades vivas e imortais e que somos servos eternos de Deus. Nós começamos a entender que, na verdade, ele está invisível, porém, de certa forma, manifestado dentro do karma, dentro das coisas que ocorrem, dentro dos obstáculos dos testes relativos ao nosso percurso material. Um subnível mais secreto, espiritual, se manifesta na nossa consciência. Este subnível não é aquilo que os membros conscientes ou inconscientes da nova era descreveriam como tudo no universo é lindo, está tudo perfeito, não se preocupe, não existe doença, não existe mal. Infelizmente, o desenho do universo material é feito de maneira em que existem perigos aqui. Nós já falamos sobre isso. Nós não estamos buscando a visão de alguém infantil, mas a precisação do olhar de alguém que se torna um adulto eterno, consciente eternamente da sua vida espiritual em relação a Krishna. Muito bem. Então, quando nós enxergamos nos outros um espelho do nosso comportamento de maneira profunda, e quando nós assumimos a máxima de Bhakti Vallabha Tirtha Maharaj, ele é uma das figuras do Parampara que foi publicado no grupo a semana passada. Bhakti Vallabha Tirtha Maharaj costumava dizer: todos estão certos, só eu estou errado. Quando nós enxergamos os demais nesta medida, com este olhar, nós finalmente podemos servir o próximo. E servir o próximo não significa sermos sempre confortáveis ou reconfortantes. Às vezes o médico precisa jogar desinfetante numa ferida antes de cauterizar o ferimento. O paciente pode ter a impressão de que naquele momento o médico deseja o seu mal, mas não é assim. Se ele tem paciência, ele vai perceber que aquilo foi necessário para que a ferida se fechasse.
Então, o serviço a Deus não depende da opinião dos demais, mas daquilo que os Vaishnavas explicam e postulam dentro da realidade material. Em um período, por exemplo, da minha vida, eu me lembro que eu tentava, então, eu cheguei num ponto em que eu disse a mim mesmo, eu vou satisfazer o próximo. Eu não vou mais agir para a minha satisfação, pois eu me sinto já satisfeito de estar vivo e participando deste enigma da existência. E eu tentava ser perfeito para meu melhor amigo, para minha amiga, para minha mãe, para meu tio, para meu vizinho, e eu percebia que, mesmo realizando tudo aquilo que me era pedido, as pessoas, na verdade, me solicitam ações, atenções, reações, respostas, maneiras de ser, etc, etc. Mesmo assim, eu não conseguia alcançar a satisfação das pessoas ao meu redor. Eu vivi alguns meses numa espécie de meditação. Isso é uma experiência pessoal que eu peço a permissão de vocês para colocar aqui. Eu me foquei durante 1 mês e meio, na verdade, na minha vida, em satisfazer a todos que estavam ao meu redor, sem pensar se eu ia almoçar, se eu ia dormir bem, se o dinheiro que eu tinha no bolso ia bastar para que as pessoas desejavam que acontecesse, etc, etc. E a resposta que eu obtive foi a mesma insatisfação. Ninguém jamais me disse, durante 1 mês e meio de serviço ao próximo, de que estava satisfeito com as minhas ações, apesar do meu máximo esforço. Existe uma famosa frase, servir o homem é igual a servir a Deus. Isto é negado pelos Vaishnavas. E a minha experiência pessoal também aponta para o mesmo resultado. Servir a Krishna é algo diferente de servir ao próximo no desejo material do próximo. Servir a Krishna significa dar ao próximo o conhecimento e a misericórdia suficientes para que eles possam avançar em direção a Deus, independentemente do fato que se naquele momento ela arde, ou se naquele momento ela é fresca e prazerosa. O serviço não necessariamente nos leva a dar prazer àqueles que estão sendo servidos. Da mesma maneira que um garçom de uma casa, ele está ali para levar um copo d'água, para recolher os copos. Se um dos convidados decide quebrar os copos no chão, não é da posição dele mandar prender o convidado, mas recolher os copos e levá-los até a cozinha. Para tanto, ele pode impedir que o convidado realize o seu desejo caprichoso. O serviço inteligente, ele não é um otimismo totalizante, mas sim marchar e obedecer o conhecimento, assim como ele é transmitido, independentemente de aplausos ou apedrejamento. É isso que está naquela canção que foi postada, que foi adaptada pelo Geraldo Azevedo para o português, ou na verdade pelo Rogério Duprá, como é o nome dele? Agora eu me esqueci, me perdoem, minha memória é muito falha. Então, para o português, não é muito querido a mim, se chama a canção. Está baseada no Bhagavad Gita. Krishna, em um determinado momento, diz: é muito querido a mim aquele que reage da mesma maneira sendo aplaudido ou sendo acusado. Por quê? Porque o serviço a Krishna não vai depender da opinião dos convidados da festa. Ele diz respeito à estrutura da realidade material. Ele diz respeito à posição dos Vaishnavas em relação a esta realidade. Então, nós vamos continuar lendo aqui. É importante, portanto, perdoar
aqueles que aparentemente estão em dessintonia conosco. Isto é um dos sentidos desse mantra 21. Não é? Aqueles que agem de maneira conflitante, na verdade são reflexos das nossas ações. Ninguém recebe algo que não merece. Portanto, a acusação ao próximo ela é superficial e inapropriada. Nós estamos recebendo os frutos das nossas ações, passo a passo. Vamos para o mantra 22. E aquela ideologia que é teimosamente apegada apenas ao superficial, considerando a totalidade, sem concepção espiritual ou escritural, sem buscar a verdade baseada somente em banalidades, é descrito como sendo conhecimento da natureza animalesca da ignorância. Ou seja, viver pelas coisas materiais. Tem pessoas que dizem assim, você tem que trabalhar e fazer dinheiro porque é isso o que conta. As pessoas que vivem para aquilo que conta, para aquilo que produz números, para aquilo que produz objetos, para aquilo que produz lucro, para aquilo que é palpável, e ignoram o nível ético da realidade, o significado destas coisas palpáveis, estão no nível da ignorância. Aquela ação que é obrigatória, sinceramente executada sem apego, por uma pessoa que não busca recompensa, e que não é influenciada por atrações ou aversões, é conhecida como ação da natureza da bondade. Então, nós já vimos explicar muito bem esse passo na aula passada. Nós não devemos buscar simpatia ou antipatia, nós simplesmente devemos agir de maneira correta, ancorando a nossa ética perante Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, sempre foi e sempre será, que possui organizadamente um critério de comportamento que é distribuído ao mundo pelos Vaishnavas. Nós devemos nos adequar àquilo que para Deus é a regra, para Deus é a exceção, e não caprichosamente inventar algo relativo à espiritualidade, como nós já explicamos. E não devemos nos deixar influenciar por atrações ou aversões, por repulsa ou por simpatia, pois isso é um caráter material. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, considerado Jagat Guru, meu Parat Param Gurudeva, não é o guru do meu guru, considerado aquele que codificou o processo de Bhakti que nós estamos tentando vivenciar. Disse que se for necessário, um Vaishnava deve gastar 14 litros de sangue para tentar salvar, ou são 47, agora perdoem, eu não me lembro. Uma quantidade enorme, na verdade, é aquilo que de sangue está contido num organismo humano, aproximadamente, para salvar uma alma condicionada do naufrágio da ignorância material. Portanto, nós estamos nos esforçando para seguir o que está sendo explicado, através de um processo ético bem específico, e não baseando a nossa ação relativa àquilo que poderia ser descrito como uma aversão ou uma atração. Aquela ação que é executada com grande esforço por uma pessoa egoísta que anseia pelos frutos é considerada ação da natureza da paixão. As pessoas dizem, eu amo minha esposa, eu amo meu marido, mas na verdade este amor tem um limite. O limite do interesse pessoal, a partir do momento em que o outro não colabora com os meus interesses vitais, a relação está em risco.
Já falamos sobre isso em aulas passadas. Portanto, o grande esforço para manter uma relação, inclusive de amizade, às vezes está longe de ser um ato altruísta. E, na verdade, é uma ação egoísta para que eu possa ter determinados amigos visitando minha casa de praia durante o verão. Pessoas que eu considero elegantes ao meu redor. A ação precisa ser desinteressada para ser sincera. Essa semana eu tive a grande fortuna de me encontrar com Sham Das Babaji Maharaj, sem dúvida alguma um sábio, um grande sábio que mora numa... eu vou tentar filmar a Goshala, não sei, Goshala em Hindi, né? Não sei se é sânscrito isso, mas eles usam hoje em dia a palavra Goshala para falar de um estábulo de vacas. Ele é um grande sábio que mora num estábulo de vacas numa das ilhas sagradas desta região de Navadvipa, onde o Avatar Adorado se manifestou. Ele é alguém que não recebe visitas, que jamais aceitou discípulos, ele já tem 60 anos, estaria na idade de aceitá-los, e tem um conhecimento extremamente vasto. Ele me disse, eu perguntei para ele, mas o que é esta sinceridade? Ele disse, a sinceridade é você pronunciar o que você aprendeu sem se importar com o aplauso ou com a aprovação. Você precisa transmitir o conhecimento. Geralmente, os mestres tendem a ser diplomáticos, não é? Para poder ter mais alunos, mais discípulos. Mas isso não veicula a verdade que é transmitida pelos Vaishnavas. Se alguém está calculando, eu devo dar uma aula assim ou uma aula assado, mais vermelho, menos arroz, uma pitada de açúcar, talvez um brilho de sol, não é, para colorir e deixar mais agradável o que está sendo dito, não pode estar sendo sincero o suficiente. Não é? Obviamente, nesta mesma conversa, ele concordou com uma minha posição. Eu perguntei para ele, mas nós devemos transmitir este conhecimento passo a passo. Ele disse, é claro, não é? E repetiu algo que foi dito já no começo desta aula, que é bastante óbvio. Nós não podemos ensinar a alguém que está no ginásio o conteúdo de algo relativo a um pós-doutorado. Não é pertinente, pois há um processo, não é, a ser atravessado. Muito bem. Então, nós temos que descobrir o que é esta sinceridade. Sermos sinceros em relação a Krishna, sem dificultar o acesso a esta informação, sem atropelar as pessoas com informações que só terão significado no futuro. Por exemplo, este é um grupo extremamente heterogêneo. Muitos de vocês estão estudando há mais de um ano. Alguns de vocês estão estudando há 6 meses, outros entraram recentemente nas aulas. Não é? As aulas do Bhagavad Gita, elas têm um curso, assim como um rio está escorrendo. Não é? E eu tenho a obrigação, não é, de levar adiante a reflexão filosófica relativa aos mantras que estão sendo colocados aqui. Coincidentemente, Krishna coloca ao nosso redor questões que estão sempre sendo discutidas no Bhagavad Gita. Aqueles que realmente leem o livro têm me escrito e dizem, eu leio algo hoje e amanhã me se propõe um teste, um obstáculo que parece estar coligado àquele mantra específico que eu li na mesma semana. Isso não é uma coincidência, isso é um mecanismo de purificação, não é, que Krishna coloca em ato através da ilusão material. Os cientistas falam de uma sincronicidade, não é, do fato de que acontecem coisas curiosas com as pessoas. Por acaso alguém sai do metrô e encontra com o grande rival da infância no dia em que pensou nele de manhã. Isso não é um acaso. Krishna está nos convidando, passo a passo, a enfrentar testes emocionais, psicológicos, espirituais, sobretudo.
há um mecanismo inteligente ao nosso redor que não se chama sincronicidade, mas sim Mahamaya, a potência da ilusão material, que também é inteligente e é governada em primeira e última instância por Shri Krishna Govinda. Portanto, há uma correlação entre o que nós estamos vivendo e o que nós estamos estudando no Bhagavad Gita. Algumas pessoas ainda não estão sentindo esses sintomas da vida espiritual, mas é porque estão se relacionando com as aulas do Bhagavad Gita ou com o texto do Bhagavad Gita de maneira esporádica. Da mesma maneira com a qual nós nos dedicamos a Krishna, ele nos responde. Isso está escrito nos primeiros capítulos do Gita. Não seria natural que nós chegássemos a esta discussão, o capítulo 18, ao último capítulo do Bhagavad Gita, sem termos entendido os capítulos anteriores. Aqueles que não estudaram com afinco as aulas que foram publicadas, ou os capítulos que estão no livro, nas mãos de vocês, deveriam voltar a escutar tudo novamente, tomar nota, pois isso é algo que precisa ser, repito, aplicado. É na veia que nós aplicamos o conhecimento védico. Nós precisamos sentir os mantras entrando pelas veias, circulando pelas artérias, chegando ao coração, mudando a nossa fisiologia. A consciência é descrita pelos filólogos, pelos estudiosos da linguagem do sânscrito, como um processo fisiológico, quando a mente fotografa um objeto e daquele objeto ela retira sons que significam para os demais a essência daquele objeto, por exemplo, uma cadeira, uma porta, uma flor, uma árvore, a lua. Quando nós aprendemos as palavras, nós estamos capturando sons relativos à cultura, no caso do sânscrito, sons relativos à essência dos fenômenos naturais, e estamos tornando estes sons algo fisiológico. Portanto, os mantras, portanto, os sons, portanto, o ensinamento do Bhagavad Gita é algo que tem que fazer parte do sangue de cada um de nós. Me perdoem a metáfora extremamente forte. Sim, o conhecimento transcendental é não material, mas existe um download físico chamado realização. Esta semana, um de vocês me telefonou aqui na Índia e me disse, eu relendo os primeiros capítulos do Gita, tive a sensação, a compreensão de ser eterno, finalmente. Isso é algo que se tornou mais forte dentro de mim. Este aluno que está seguindo o curso de maneira adequada, com bastante atenção, está experimentando um primeiro nível de realização espiritual. Quando nós sentimos este download do conceito que está no Gita, não do conceito que está na nossa cabeça, que nós estamos viajando sozinhos num piquenique achando que estamos compreendendo o universo. Quando nós nos relacionamos ao texto, ao Shastra, às palavras que Krishna eternamente pronuncia e que são ciclicamente publicadas no Bhagavad Gita, era após era, quando nós nos relacionamos com o conhecimento transcendental que Deus manifesta em forma literária no mundo, através do seu avatar literário Vyasadeva, já explicamos isso em outras aulas, nós vamos começar a realizar este conhecimento no momento que nós ficamos de joelhos perante este conhecimento. Então nós vamos sentir mais profundamente de que nós somos eternos. E hoje você tem essa sensação, daqui a 6 meses você sente este mesmo conceito criando raízes ainda mais profundas. Daqui a 1 semana, depois dos 6 meses, uma das raízes toca um ponto ainda mais denso e você entende ainda melhor o mesmo mantra, a mesma verdade. Outros mantras também têm este processo. Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, Jagat Guru, Guru Universal. Ele está nas imagens que foram publicadas nessa semana, na semana passada, no grupo.
ele explica este aspecto. Não é? Você precisa realizar este conhecimento. Ele costumava ler os mantras e cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, centenas de vezes, horas, para cada verso da literatura sagrada. Bhaktisiddhanta ficou 15 anos cantando bilhões de vezes o Mahamantra, antes de começar a distribuir a misericórdia pelo planeta Terra. Abrindo cada verso do Bhagavad Gita através do canto dos santos nomes, um por um, implorando a Krishna e ao Guru interno, que ele conheceu também externamente, ele tomou iniciação de Gorakshor Das Babaji Maharaj. Ele honrou uma relação de etiqueta, educação e servidão perfeita com uma alma autorrealizada. Portanto, ele tinha acesso ao Guru eterno. A este Guru eterno materializado na figura do seu mestre espiritual, ele perguntava o significado de mantra após mantra e só lia o próximo mantra depois de que os significados do primeiro tivessem sido realizados pelo seu coração. Portanto, uma ideia de que nós possamos rapidamente absorver este conhecimento, chegar a Krishna em 5 minutos, não é factível, pois os grandes santos, que por sua vez já eram almas eternamente realizadas, que desceram aqui para nos dar a misericórdia a pedido de Krishna, viveram um processo lento e humano. E quando eu digo isso, eu não estou falando só com o aluno que me telefonou, ou com o outro que escreveu aquilo, ou com aquele que brigou com aquele. Eu estou falando comigo, eu estou falando com todas as almas condicionadas. Pois este é o meu humilde papel neste momento a serviço de Gurudeva, pronunciar aquilo que, infelizmente, de maneira simples, eu compreendi até aqui, né? Respondendo às questões que o grupo me traz em diálogos, em conversa conjunta, e principalmente respondendo aos mantras que estão aqui na nossa mão, no capítulo 18. O 25º diz: e aquele trabalho que é realizado movido pela ilusão, sem considerar as consequências, as perdas, os danos aos outros e a própria capacidade para realizado, é chamado de atividade da natureza da ignorância. Por exemplo, quando alguém se alimenta de um animal, ele não está calculando o que está escrito aqui. Consequências, perdas, os danos aos outros. Quando nós desejamos aquilo que não nos pertence, quando nós desejamos ensinar para pessoas sem ter conhecimento, quando nós desejamos manipular o bem que não diz respeito somente a nós, quando nós desejamos agir no mundo material como se ele fosse de nossa propriedade e dizer isto deve ser assim, aquilo deve ser assado, sem seguir o que Krishna determina que deve ser seguido, nós estamos agindo na modalidade da ignorância. O trabalhador desapegado, diz o verso 26, sem ego, paciente, entusiasmado, que não se afeta pelo sucesso ou fracasso, é conhecido como um trabalhador da natureza da bondade. Portanto, o trabalho a Krishna deve ser realizado. Quer nós estejamos deprimidos ou felizes, cantar os santos nomes. Tem gente que diz, mas eu só vou cantar uma mantra quando eu vou para o parque, me sento extremamente confortável, sinto que eu estou bem, que eu estou de bom humor, é um domingo lindo, estou numa parte do parque onde estou quase sozinho, há um lago maravilhoso na minha frente. Nós não estamos cantando o Mahamantra para a nossa satisfação pessoal. Nós estamos servindo a Krishna. E o serviço não depende do bom humor do servo. Eu, como garçom de Gurudeva, distribuo copos de água para quem está com sede, independentemente se eu estou com vontade ou não de fazer isso.
Nesse momento, por acaso, eu estou sentado no átrio de um apartamento no terceiro andar de um prédio, diante de uma janela sem vidro. Aqui é noite, o sereno está machucando o meu pescoço, eu estou sentindo frio e dor no pescoço. Para conseguir ter um fio de internet que eu pedi emprestado para uma vizinha, pois não é fácil instalar a internet aqui, para cumprir com o meu papel perante Gurudeva. Se eu estou com vontade de dar aula, se hoje de manhã eu fiquei triste ou se eu fiquei feliz, nada disso diz respeito ao meu trabalho, à seriedade com a qual eu cumpro a ação que eu me predisponho como serviço concordado com o Parampara, se tentando ao máximo seguir as regras que estão explicadas nas Escrituras. É claro, eu gosto de dar estas aulas e, mais do que tudo, eu gosto de me relacionar com vocês. Vocês são pessoas extremamente queridas. Não é? Se às vezes eu posso ser mais duro ou menos duro, eu estou cumprindo um papel que eu me predispus a cumprir, aquele de professor. O professor às vezes diz, não, agora não é hora de ir ao banheiro. Já aconteceu isso com todos nós. Há momentos em que é preciso prestar atenção no que está sendo explicado na lousa. O professor não é pago para ser simpático. O professor cumpre um papel. E eu peço perdão se em alguns momentos eu sou duro demais. Mas parafrasando meu Param Gurudeva, o guru de Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, o guru do meu mestre espiritual, se eu estou cumprindo um papel de professor, eu tenho ou não o direito de me corrigir? Se alguém aponta para mim e diz ele é o meu professor do Bhagavad Gita, esta pessoa me autoriza ou não a agir como um professor? Isso é algo que precisa ser esclarecido internamente. Eu peço perdão pelas minhas falhas e pelas minhas limitações. Peço perdão e assumo todos os defeitos relativos a esta explicação do Bhagavad Gita. Os defeitos são meus, as qualidades são de Gurudeva. Porém, eu tenho uma reflexão diária, eu acordo de manhã pensando no que tal aluno me escreveu, no que tal aluno está entendendo, no que aquele perguntou, no que ela está experimentando, e fico pensando o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa a entender melhor o ponto onde ela está. Essa é a vida de um professor. Esses são os planetas que eu recebi através do meu karma. Eu estou preso dentro do Cláudio Negro, preso dentro do Krishnadas, tentando me liberar dos condicionamentos materiais através de uma forma de serviço que é, por um lado, sem dúvida alguma, limitada. Por outro, é a única coisa que eu consigo realizar na minha vida neste momento da minha caminhada espiritual. Eu não me interesso por outras atividades. Portanto, mesmo de maneira imperfeita e inapropriada, eu tenho tentado continuar a dar estas aulas. Muito bem. O trabalhador desapegado, sem ego, paciente, entusiasmado, que não se afeta pelo sucesso ou fracasso, é conhecido como um trabalhador da natureza da bondade. O trabalhador apegado, desejoso dos frutos da ação, cobiçoso, cruel, ocupado em práticas abomináveis, não sancionadas pelas Escrituras, que está sempre sujeito à alegria e ao sofrimento, é conhecido como um trabalhador da natureza da paixão. Obviamente, existem reações internas diante da realidade. Porém, é no cumprimento do serviço que nós vamos demonstrar a Krishna que nós estamos cumprindo exatamente com o nosso dever. Um Vaishnava não se torna alguém sem opiniões,
Não existe um processo de lobotomia que faz de um mestre espiritual ou de alguém que está tentando avançar no caminho de Bhakti alguém insensível para as questões humanas e para a relação interpessoal. Shyamas Babaji Maharaj, nesta semana passada, deu uma aula na qual ele disse todos os seres vivos necessitam de rasa. Rasa em sânscrito significa emoção, relação, intimidade. As formigas vivem uma realidade íntima dentro do formigueiro. Os animais, os seres vivos, todos nós dependemos daquilo que na literatura védica é chamado de associação com o próximo, para receber conhecimento, para receber amor, para receber aulas de ginástica, para receber salário, para receber roupas. Tudo envolve uma relação direta. Porque tudo, na verdade, de maneira espiritual e absoluta, envolve a relação direta com Deus. Portanto, a raça com Krishna é o tema profundo das raças interpessoais, das relações interpessoais que nós temos no mundo material, com animais, com parentes, com autores de livros que nunca conhecemos, mas que já lemos várias vezes, como, por exemplo, O Tesouro Oculto do Doce Absoluto. Não é essa linda tradução que eu estou lendo neste momento. Não é? Então, tudo isso depende de relação humana. O Vaishnava não se torna um robô sem emoções. Porém, é no seu serviço e na proteção que ele vai colocar relativa ao cumprimento deste serviço que está a sua neutralidade última. Esse é um conceito que nós vamos entender mais para frente, com o avançar da nossa relação com estes santos, com estes mestres. Não é? Espero que todos vocês um dia possam vir à Índia e ter o prazer de estar em contato com estes lindos representantes do conhecimento eterno, como Shyamas Babaji Maharaj e outros. Muitas vezes eu falo de alguns Vaishnavas, pois a minha relação com eles é mais ou menos intensa em determinados momentos. Então, tenho tentado seguir e transmitir para vocês algo do que eu tenho vivido aqui. Nem sempre é possível, pois cada um de nós está numa discussão ética diferente em relação à sua Sambandha Gyan, em relação ao seu conhecimento sobre Deus. Todos nós estamos, na verdade, numa linha reta que nos conecta a Krishna. Porém, nesta linha reta, estão diante de nós questões, perguntas. O que é mais importante? Isto ou aquilo? O que tem prioridade na minha vida? O que merece mais atenção? Do que eu preciso duvidar dentro dos meus próprios pensamentos, das minhas próprias emoções? Como eu posso descobrir o que eu ainda não sei? O que seria o próximo passo dentro de Bhakti? Que nível de discussão social em relação a Deus eu tenho enfrentado? De que maneira eu tenho me saído diante de tudo isso? Todas essas são as perguntas íntimas que todos nós estamos vivendo simultaneamente, cada um de nós num nível. Essa semana eu estava lendo uma passagem do Chaitanya Charitamrita, na qual o Avatar adorado condena o comportamento inadequado de um habitante de Sri Mayapura, da ilha onde eu estou neste momento. Eu estou numa ilha formada por uma
por uma vertente do rio Sarasvati. É uma vertente extremamente mística e secreta. O rio Sarasvati está correndo nas profundezas da Terra, pois em Kali Yuga ele não toca a superfície do nosso mundo material, por conta do fato de que neste momento não há espaço na crosta deste nosso mundo para o rio do conhecimento puro. Porém, aqui em Mayapur, a alguns quilômetros para cima do Ganges, um braço deste Sarasvati sai das profundezas da terra, parecendo externamente um pedaço do Ganges, e atravessa alguns quilômetros da superfície abençoada do Dhamma, a terra sagrada, onde se manifestou o Avatar adorado, Chaitanya Mahaprabhu. Nós vamos falar dele mais para frente. Muito bem. Eu estou numa ilha que de um lado é envolvida pelo Ganges e pelo outro envolvida pelo Sarasvati, por uma rama secreta do Sarasvati chamada Jalanki. Então, este braço do Sarasvati que vem à tona do mundo material por concessão divina existe somente nesse pedaço de terra dentro do planeta Terra. Então, este é um lugar extremamente especial, extremamente elevado. Não é? E aqui nós somos colocados diante de questões éticas ainda mais complexas do que as que nós podemos imaginar em outras localidades. Cada lugar do planeta Terra corresponde a um nível, digamos assim, usando uma expressão da nova era, energético, de relação com Krishna, de relação com os estímulos da mente interna e da mente externa. Então, neste lugar, nós temos a ocasião de tocar as águas sagradas do conhecimento perfeito. Ele é um lugar extremamente misericordioso. Pessoalmente, eu não me sinto à altura de estar aqui. Isso não é uma posição uma frase, digamos assim, ideológica ou uma posição estética que corresponda a um nível de falsa modéstia. Eu estou confessando a vocês que estar aqui é algo surpreendente e eu seguramente não me sinto à altura de tamanha realidade material, não é de tamanha bênção. Porém, a literatura védica nos explica que o Avatar adorado veio ao mundo para distribuir misericórdia aos mais caídos. E quem são estes mais caídos, senão nós? Eu. Todos os erros que nós podemos vir a cometer, né, são perdoados pelo Ganges, perdoados pelo fluxo dos rios sagrados, pois Krishna vai nos afogar no conhecimento mais cedo ou mais tarde. Eu perguntei essa semana para Shyamdas Babaji Maharaj, como é que eu posso ter certeza da minha sinceridade? Ele disse, quando você começa a ter atração por ser corrigido pelos devotos mais avançados. Quando você deixa de resistir às correções. E quando você se aproxima das duras indicações de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, que muitas vezes nos diz que a função principal dos Gaudiya Vaishnavas é retirar misericordiosamente, mas forçosamente, uma alma presa nas armadilhas culturais do Ocidente.
Vejam que frase surpreendente de um Vaishnava. Ele identifica Maya como a cultura do Ocidente e diz que a função do Vaishnava é resgatar alguém que está se afogando nos aspectos culturais do pedaço do planeta Terra onde nós nascemos. Portanto, é um processo poderoso, é um processo gigantesco, que está escondido nas palavras daqueles que têm conhecimento, uma a uma. E deve ser vivido em meditação respeitosa, em contemplação do mistério, na mesma velocidade com que Bhaktisiddhanta passava horas a cantar o Mahamantra para decifrar um shloka, um verso da literatura sagrada. Ele deixava de dormir e transcorria noites em claro para abrir o significado de um mantra. Ele que conhecia o sânscrito, o hindi, o bengali, as línguas nas quais as escrituras estão traduzidas ou diretamente reveladas ao mundo, atravessava noites inteiras para abrir o significado de um mantra. E nós lemos o Bhagavad Gita com a velocidade de poder dizer terminei. Nós que temos à disposição uma cópia de uma tradução em português, queremos engolir todo o conhecimento védico numa única pílula. É deste delírio que o salva-vidas, o Guru, o Mahabhagavata, nos extrai quando mergulha dentro do oceano material e gasta litros e litros do próprio sangue para extrair das ondas da ilusão uma alma condicionada. Aos pés destes grandes heróis, eu deposito todos os meus esforços, inclusive os meus erros, implorando para que eles me revelem como eu devo mudar, como eu devo melhorar. Na pessoa de Srila Gurudeva Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, eu deponho simbólica, especificamente, humanamente, relacionalmente, na minha relação real comigo. Eu deponho toda a minha vida. Vancha kalpa tarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanibhyo vaishnavibhyo namo namaha. Por conta de uma longa introdução, eu não pronunciei os mantras de abertura desta aula. Que Gurudeva mais uma vez perdoe minhas falhas. Vou pronunciá-los agora. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanibhyo vaishnavibhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Uma questão relativa ao livro O Tesouro Oculto do Doce Absoluto. A Maria Helena conseguiu mais 20 cópias para colocar à disposição de vocês. Esse é um esforço que nós fazemos para que vocês possam ter acesso a essas escrituras. Isso não é um comércio de livros, nós não vivemos, vou repetir isso, da venda de 10 ou 20 exemplares do Bhagavad Gita. Ele é uma possibilidade colocada à disposição de vocês para que vocês possam, lendo cada vez mais, se esforçar para realizar este conhecimento espiritual, que não deve permanecer como uma linda poesia ou como uma aula abstrata de filosofia, mas existe para entrar
na fisiologia da nossa consciência através da atenção, do respeito e da meditação profunda. Isso quer dizer humildade. Mais uma vez eu agradeço a todos vocês pela oportunidade que vocês me dão para falar de Krishna. Espero que vocês estejam todos bem. Estou sentindo falta daqueles que vinham em casa, de um por um de vocês. Por favor, me escrevam quando necessário, quando precisarem conversar, fazer perguntas. Espero que vocês possam receber de Srila Gurudeva a resposta adequada para cada passo que fizerem em direção a Krishna. Muito obrigado mais uma vez. Vou tentar essa semana dar mais uma aula, falar um pouco sobre a minha experiência aqui na Índia com vocês. Antes de terminarmos o capítulo, nós estamos a algumas páginas de distância. Provavelmente, em uma ou duas aulas, nós vamos encerrar o curso sobre o Bhagavad Gita. Vou repetir o que eu disse no começo da aula. As minhas aulas não devem ser encaradas como uma explicação totalizante destes mantras. Nós estamos dando uma introdução ao Bhagavad Gita nas encarnações futuras. Todos vocês terão a oportunidade de mergulhar nestas águas límpidas, sucessivas e incontáveis vezes. Que este mergulho possa jorrar sinceramente do coração de cada um de vocês. Krishna, apesar dos grandes testes aos quais nós somos sucessivamente submetidos após entrarmos em contato com o conhecimento védico, é a mais linda aventura, como ele mesmo diz, a joia mais preciosa de toda a existência material. Hare Krishna.